Prática de Físico-Química Experimental 1, calor de neutralização. Nesta prática, iremos realizar a neutralização entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio e mediremos a variação de temperatura provocada por essa neutralização, e a partir desta variação de temperatura determinaremos o calor de neutralização. Nós temos o setup que vocês estão vendo, né? Esse dewar aí, essa é onde nossa reação acontecerá. Ali dentro o Rodolfo vai mostrar para vocês. O nosso sistema vai conter, aqui nós temos um bulbo. Este bulbo, a extremidade dele está aberta, porém ela vai ser fechada com vaselina. E dentro deste bulbo nós adicionaremos a base. Muito bem. Dentro do dewar, no interior do dewar, nós adicionaremos o ácido. Com o uso de uma seringa de ar, iremos exercer uma pressão no bulbo, o qual vai empurrar essa vaselina, ela vai soltar e vai ocasionar a mistura do ácido com a base. Através do termômetro, que está ali também junto no dispositivo, nós iremos medir a variação de temperatura. Vamos deixar o sistema estacionar e entrar em equilíbrio em temperatura inicial antes da mistura. Efetuamos a mistura do ácido da base e vamos anotando o aumento da temperatura até que a mesma se estabilize. Muito bem. Feito isso, depois nós precisamos determinar a capacidade, a constante do calorímetro, né? Para isso nós vamos fazer um segundo experimento utilizando corrente. Então vocês veem aí no setup à direita, nós vamos usar o equipamento para aplicar uma tensão, né, uma corrente de 500 mA, mas no momento mais para frente a gente volta a falar disso. Neste momento então, essa prática nós vamos ter que adicionar, nós já preparamos previamente uma solução de NaOH concentrado 3,5 molar. A partir desta solução, preparamos uma solução diluída de 0,35, padronizamos com bifitalato de potássio, depois nós vamos passar os dados para vocês. Usamos essa solução diluída de NaOH agora padronizada com bifitalato para padronizar uma solução de ácido sulfúrico de 0,1 molar, preparada por diluição a partir de um ácido sulfúrico concentrado de 6,75. Neste experimento nós vamos colocar no interior do dewar 150 ml do ácido 0,1 molar, e no interior do bulbo, já com a sua extremidade fechada com vaselina, iremos adicionar 10 ml da base concentrada. Muito bem, então nesse momento o Rodolfo irá fechar o orifício ali do bulbo com um pouquinho de vaselina. Muito bem, é o suficiente, só para lacrar ali. Agora ele irá, com o auxílio da proveta, medir 10 ml da base 3,5 molar e depois retirar com a seringa para transferir para o interior do bulbo. Então ele já tinha colocado um volume de 10 ml da base nessa proveta, retirou este líquido, essa base concentrada agora, e com o auxílio desta seringa vai colocar no interior do bulbo capilar dele. Está transferindo os 10 ml para o interior do bulbo. Vejam que o volume está preso lá no bulbo, né? Graças a silicone adicionado. Esse silicone que será rompido
no início do experimento quando aplicarmos uma pressão com uma seringa, que vai romper esse lacre aí, ocasionando a mistura entre este NaOH com o ácido sulfúrico que vai estar no interior do dewar. Muito bem, vejam que junto com o dewar tem lá uma peça branca que é uma resistência que vai ficar no sistema, e no final nós vamos ter que usá-la para aplicar a corrente nela e aquecer o sistema para poder medirmos a constante desse calorímetro. Então, dentro do dewar, o Rodolfo já tinha adicionado 150 ml do ácido 0,1 molar. Agora, dentro do tubo do bulbo, ele colocou a base. Está tudo pronto para iniciar. Nós vamos aguardar o sistema entrar em equilíbrio. Nós vamos mandar para vocês essas temperaturas para vocês tomarem notas aí, e algumas nós vamos falando aqui os resultados. Aqui vocês vão acompanhando e medindo. A temperatura agora está em 27,1 graus Celsius. Observem que dentro do dewar, contendo ácido sulfúrico, temos no fundo um peixinho agitando, né, para poder homogeneizar o sistema e atingir o equilíbrio térmico aí quanto antes. A temperatura continua em 27,1, indicando, portanto, que o sistema atingiu o equilíbrio dele. Muito bem, a temperatura está estável. O Rodolfo agora vai colocar com ar essa seringa no bulbo. Nós vamos iniciar a contagem de tempo e junto com vocês vão anotando os valores para poder fazer o relatório. Eu peço que todos se preparem, já peguem os seus cronômetros, né? E para anotar a variação de temperatura a cada 10 segundos, né? A hora que a gente falar já, o Rodolfo então vai proceder com a pressão da seringa para poder romper o lacre de silicone e causar a mistura do NaOH no bulbo com o ácido no interior do dewar. Então vamos lá, atenção, 1, 2, 3, já! Vinte e 29,1, 29,6, 29,9, 29,9, 29,9, 29,9. Portanto, nas últimas 4 medidas ficou estável em 29,9. Lembrando a vocês que a temperatura inicial era de 27,1. Portanto, com este ΔT, nós vamos utilizar esse ΔT obtido para calcular o calor de neutralização da reação que nós fizemos. Muito bem.
Porém, nós temos agora que calcular a constante deste calorímetro. Muito bem, então, feita a primeira parte, né, em que foi utilizada a base e o ácido para a neutralização, nós anotamos o ΔT, e agora nós vamos para a segunda etapa, que consiste em passar uma corrente na resistência que está junto no sistema. Então, conhecendo a resistência, a corrente aplicada, o tempo que essa corrente foi aplicada e a variação de temperatura que nós observaremos, conseguiremos calcular a constante deste calorímetro. Como o nosso ΔT no primeiro experimento foi em torno de 2 graus Celsius, iremos considerar agora o aquecimento de 1 grau Celsius. Portanto, buscaremos um ΔT de 1 grau Celsius. O Rodolfo irá fazer as conexões antes de ligar a corrente. Quando ligar a corrente, vocês devem então iniciar a marcação do tempo para que seja preciso na hora de calcular a constante do calorímetro. Então a temperatura que está lá é de 29,9 e o Rodolfo irá iniciar a atenção com os cronômetros. 1, 2, 3, já. Vejam no sistema, a corrente será regulada para 500 mA. Vinte e nove ponto nove, 29,9, 29,9, 29,9, 30, 30, 30, 30,1, 30,1, 30,1, 30,1, 30,2, 30,2, 30,2, 30,4, 30,4, 30,4, 30,5, 30,5,
30,5, 30,5, 30,5, 30,5, 30,6, 30,7, 30,7, 30,7, 30,8, 30,8, 30,8, 30,8, 30,8, 30,8, 30,9. Então nós chegamos no nosso primeiro ponto de 30,9, 1 grau Celsius acima do 29,9. Vamos aguardar mais duas medidas para conferir. (30,9). Vamos desligar então. Então vocês devem contabilizar esse tempo, né? E vocês vão receber a corrente que nós aplicamos, vocês acompanharam aí na tela. Vocês vão receber os dados com a resistência, né? Que foi que está lá dentro do líquido da nossa mistura. Então, com esse tempo, resistência, corrente aplicada e esse ΔT obtido, vocês serão capazes aí de calcular a constante do calorímetro. Com esta constante do calorímetro, vocês vão fazer uso dos dados da primeira parte do experimento e calcular então o calor de neutralização do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, que é o problema a ser resolvido nesta prática.